Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje o vídeo é para falar sobre a inicial do processo. O principal acontecimento depois de termos distribuído o processo, que é a tão temida audiência de conciliação. Então hoje vamos tratar um pouquinho do tema, explicar o passo a passo como funciona essa audiência, para que vocês consigam saber como se comportar, o que vai acontecer, quais serão os passos a passos que serão dados dentro dessa audiência, e aí conseguir acalmar um pouquinho os ânimos, né? Porque a gente sabe que, obviamente, gera uma ansiedade muito grande. Então, assim, via de regra, ainda que as partes não desejem participar dessa audiência de conciliação, ainda que as partes se manifestem desfavoráveis ao comparecimento, o juiz ele pode determinar que seja realizada a audiência. Por quê? Porque essa audiência, como o próprio nome diz, né, é uma audiência para tentar conciliar, para tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo entre elas. Então, essa audiência, hoje, na maioria das vezes, na maioria dos estados, das cidades do estado de São Paulo, né, elas são feitas de forma eletrônica. Desde a época do Covid, começou a fazer essas audiências de forma remota, já que na época do Covid não havia possibilidade de entrar nos fóruns, os fóruns estavam fechados, ficaram fechados por algum tempo. E aí o judiciário implantou aí essa forma de audiência eletrônica virtual. Então, a justiça, ela se utiliza da Microsoft Teams, tá? Então, é uma plataforma que tem online, não é necessário baixar aplicativo no celular, baixar aplicativo na internet, no navegador, tá? Não precisa. Deixa eu só colocar meu computador aqui em silencioso. Perdão, pessoal. Então, assim, não tem necessidade, tá, de baixar nenhum tipo de software. É algo, assim, muito intuitivo o programa da Microsoft, tá? Depois vocês pesquisam aí, Microsoft Teams. É bem fácil de usar. Se você tiver no computador, você clica no navegador e você vai ser já direcionado. No celular também é bem simples, tá? É bem intuitivo. Quais as principais recomendações? Clicou no link do judiciário, você vai para uma sala, né, um lobby, uma sala de espera. Vai aparecer uma mensagem na sua tela que você está aguardando até que alguém permita que você entre na audiência. Isso é absolutamente normal. Se você ver essa mensagem, sossega o coração que tá tudo certo. Pois bem, chegou no lobby, eu sempre peço, né, para os clientes entrarem aí pelo menos, no mínimo, com 15 minutos de antecedência, porque às vezes dá erro, às vezes você não consegue entrar, aí tentou no celular, aí vai tentar no computador, né, então 15 minutos, no mínimo, tá, é um tempo, assim, razoável. O ideal é meia hora, né, eu sou meio exagerada mesmo, porque eu, particularmente, já tive alguns tipos de imprevistos, né? E essa meia hora meio que me salvou e me impossibilitou, inclusive, de atrasar, né? Então, eu trabalho com meia hora, mas não dando com meia hora, pelo menos 15 minutos de antecedência, para você conseguir ter um traquejo aí se alguma coisa sair fora do controle, certo? Pois bem, após todas as pessoas estarem, né, o judiciário ele tem os escreventes técnicos, os cartorários, que eles ficam observando quando todas as pessoas já estão aptos aí a entrarem, aí eles liberam, todos vocês entram. Um informativo e uma recomendação muito importante, como se trata de uma audiência da justiça, o ideal é que não desligue o vídeo, tá? Então o ideal é que todos nós fiquemos com o vídeo ligado, tá? E o som também, depois a gente desliga o som para não atrapalhar, evidentemente, às vezes tem algum barulho. Ah, e aí vem outra recomendação também, tá? Interessante. Caso vocês tenham acesso a fones de ouvidos, beleza, seria o ideal, tá? Porque
porque a gente sabe que tem a captação de sons externos, que às vezes um cachorro latindo, né, como por exemplo agora, meu computador aqui, né, fazendo barulho, então a gente sabe que isso incomoda, e hoje é impossível a gente controlar os ruídos externos, então o fone de ouvido já é o ideal, porque abafa um pouco desses ruídos externos, tá, e até para que você consiga ouvir melhor, suponhamos que tem alguém gritando, vizinho com música alta, né, então assim, é o ideal, tá? Beleza, não tem um fone de ouvido? Tenta ir para um lugar mais calmo, né? Um pouco mais tranquilo, que tenha menos interferência, tá? E um local de preferência bem iluminado, por exemplo, ó, vocês estão vendo o vídeo agora, né? Eu nem tô com a lâmpada acesa, mas pelo momento, né? Estamos aqui no entardecer, já é praticamente às 18 horas que eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês, mas a luz ainda tá boa, a luz natural, mas de preferência com a luz acesa, né? Um local bem iluminado. A justiça tem que ver vocês, tem que ouvir vocês. Então, assim, certifique de que tá tudo certo com o microfone, ele tá funcionando, tá tudo certo com o vídeo, você está se vendo, né? Porque vai ser necessário, tá? Que a justiça, né, os conciliadores e as outras partes que compõem o processo te vejam e te escutem, tá? Então isso é o básico. Feito isso, eu sempre oriento que assim que entrar, que estiver disposto aí no seu local, pronto para audiência, mantenha um documento de identidade em mãos com foto, tá? Nós advogados utilizamos a nossa OAB, o nosso registro profissional, e vocês podem utilizar CNH, RG, tá? Um documento que contém a foto, que você vai ter que virar para a câmera, assim, mostrar para a câmera lá na hora, para que a justiça, né, reconheça e ateste realmente aí a sua pessoa, tá certo? Então mantenha o documento em mão. E feito isso, os conciliadores, geralmente eles se apresentam. O conciliador, aquele que faz a audiência de conciliação e mediação, não necessariamente precisa ser um profissional da área do direito, tá? Pode ser um juiz, que está lá na função de conciliador, né? Pode ser um advogado, porque esse cargo, essa conciliação, né, essa função, ela é remunerada. Então, alguns profissionais do direito, muitas vezes, eles fazem um curso de conciliador, um curso de mediador, para ter essa renda extra, né? E ter essa experiência também na vara da família, que é uma experiência única, né? Enfim. Mas não necessariamente o conciliador precisa ser da área do direito, né? Da área jurídica. Ele pode ser de qualquer outra área. Basta que ele tenha um ensino superior e que ele faça um curso. Então, ele pode ser um contador, ele pode ser um enfermeiro. Na maioria das vezes, é alguém da área humana, né? Pode ser um assistente social. Muitas vezes é psicólogos, tá? Então, assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque essa audiência, como ela é de conciliação, como ela tem o objetivo de que vocês entrem em um acordo, né? Não necessariamente precisa ser alguém da área jurídica, não precisa ser alguém que entenda de lei, tá? Basta ser alguém civilizado, pacífico e que saiba intermediar, para isso tem um curso, né? Para que saiba intermediar aí essa negociação, porque é uma audiência de negociação. Então, ela é aberta dessa forma, os conciliadores se apresentam, eles dizem um pouco sobre eles, quem eles são, qual é a profissão, eles falam um pouco também da dinâmica da audiência, tá? Então, muitas vezes eles explicam que não é bom que 4 pessoas falem simultaneamente, que quando um estiver com a palavra, o outro se mantenha educadamente quieto, espere sua vez de falar. Então, eles explicam, né, regras básicas aí de educação durante essa conversa. Tá? Então, é importante que todos se atentem aí a essas regras. Feito isso, feito essa introdução, tendo eles se apresentado, tendo eles dito como será conduzida essa conversa, via de regra, tá? Especialmente quando o profissional ele não é da área jurídica, ele pede para que as partes se apresentem, as partes que compõem a ação mesmo. Então, você, meu cliente, que é a mãe, ou você que é o pai, né, que vocês se apresentem, que vocês digam o que está acontecendo, façam um resumo, obviamente, né, para contar a vida lá na audiência, tá, porque essa audiência de conciliação geralmente é uma audiência de no máximo 1 hora, tá,
Então, assim, lógico, pode se estender? Pode, dependendo do nível aí de conversa que vocês estão efetivamente munidos aí no intuito de formar um acordo. Então, às vezes, demora mais que isso, até que ajuste todos os termos, né? Já tive audiência de conciliação que demorou 5 horas, mas, felizmente, no final foi feito um acordo, então, foi esse tempo para ajustar todos os termos para que o acordo realmente ficasse redondinho e bom para todas as partes e bem esclarecido, tá? Então, feito isso, as partes elas vão pedir para que vocês se apresentem, que vocês contem um pouco sobre o que vocês querem, né? O autor da ação que diga por que entrou com a ação, o que objetiva, qual é o problema, né? Deixa com que o autor da ação fale um pouco. Depois, a conciliadora, ela dá um tempo para que o réu da ação, na maioria das vezes o pai, né, o alimentante, fale um pouquinho também a respeito daquilo que a mãe disse, né? E em contrapartida, feito isso, o conciliador pergunta se há alguma possibilidade de acordo. Vocês já vão ter dito, né, o objetivo do processo que vocês querem na justiça, a outra parte já vai ter dito também o que ela pode proporcionar, e aí em contrapartida eles perguntam se há alguma possibilidade de acordo, porque esse é o objetivo da audiência, a audiência de conciliação, né? Então, a mãe, muitas vezes, vou dar um exemplo para vocês, tá? É um exemplo hipotético. Suponhamos que a mãe tenha pedido 50% do salário mínimo, tá? 50%. Pois bem, essa audiência é para conciliar, né? Tem como objetivo disso. Um acordo, o melhor acordo, né? Eu sempre digo, é aquele acordo que ambas as partes saem profundamente insatisfeitas, com o sentido de injustiça. Esse é o melhor acordo. Por quê? Porque num acordo, conforme o próprio nome diz, né? É um acordo. Então, vocês não vão ter o que vocês almejaram. Vocês vão chegar no meio termo. Então, nem 8 nem 80. Então, não vai agradar Chico nem Francisco, né? Mas a gente vai chegar no meio termo, tá? Então, quando os dois estão profundamente insatisfeitos, é sinal que o acordo está sendo feito da forma boa, né? Porque é assim que tem que ser. Agora, quando um sai felizinho demais, né, é porque o acordo foi benéfico para ele. Então, assim, nesse exemplo que eu tô dando para vocês, suponhamos que a mãe tenha pedido 50% do salário mínimo, tá? O que seria um acordo? Então, a mãe vai chegar lá na audiência e falar assim, olha, conciliador, é isso aí, eu pedi 50% aí do salário mínimo e é isso aí que eu quero. Então, assim, tá inegociável, né? Então, aí não é proposta de acordo. Então, quando a gente fala num acordo, é assim, minimamente pediu 50%, minimamente, né, 49%, porque aí você já está negociando 1%, já trata-se de um negócio, né, de uma conciliação, você já vai estar abrindo mão de 1%, tá? Dando esse exemplo hipotético só para vocês entenderem. Claro, não é exatamente isso, né? Então, nesse exemplo de que a mãe pede 50% do salário mínimo, né, é razoável que a mãe faça um acordo com pelo menos 45%, 40%, porque aí já vai ter, né, ela já vai ter negado, ela já vai ter, como que eu posso dizer, renunciado, né, ela vai abrir mão aí, se assim podemos dizer, de 10%, nesse exemplo hipotético. Então, beleza, a mãe já vai estar perdendo algo aí, ela negociou, ela abriu mão desses 10%, isso é um acordo, tá? Aí o pai, ou ela abriu mão de 5%, dá um exemplo, a mãe abriu mão, para o exemplo ficar melhor, a mãe abriu mão de 5%, então ela entrou com 50% de salário mínimo e no acordo ela propôs 45%, né? Ou ela propôs 40%, esse exemplo inicial é melhor, perdão, pessoal, é que acabei me atrapalhando aqui. Então a mãe, ela propôs aí 40%, né? E aí vamos lá, ou ela propôs 40% é melhor. E aí vamos lá, o pai, né, ele diz que 40% tá muito para ele, né? Ou 45% tá muito para ele. Vamos voltar no exemplo aí de 45%, que é melhor, acabei me confundindo. A mãe propõe 45%, ela já abre mão de 5%. Aí o pai encontra a proposta, né, depois do oferecimento da mãe de 45%, o pai ainda fala, poxa, mas 5% só? 5% não é nada para mim, não faz diferença, não tenho interesse de entrar em acordo por causa de 5%. Por causa de 5% eu deixo o juiz decidir,
né? Agora, se for 40%, aí já tá melhor, aí eu já entro num acordo, você percebe? Então, um passa a bola pro outro. Então, a mãe, ela negociou 5% do valor inicial, né? De 50, ela negociou 45. O pai já disse que 45 não tá bom para ele, então que chegue aí em 40, que 40 ele fecha, né? E aí devolve pra mãe. Se a mãe falar assim, beleza, fecha em 40, a gente fecha o acordo em 40. Percebe que as duas partes cederam, né? A mãe não vai brigar na justiça pelos 50% que ela tinha o objetivo inicial, né? Não vai ter aquele desgaste todo. E o pai, em contrapartida, conseguiu minimizar o risco de o juiz acatar o que a mãe pediu e dar 50%. Você percebe? Então, assim, foi feito um acordo. Então, isso é um acordo, tá? Só que para que vocês entendam, isso é um acordo. Agora, tem pessoas que elas entram na audiência forçadas, porque elas nem queriam essa audiência de conciliação, porque a lei impõe que seja feito, o juiz determina e aí as partes têm que comparecer. E aí tudo bem, se a mãe falar assim, não, este valor já é inegociável, né? É o valor que meu filho teria direito mesmo na lei, é o valor que o juiz já deu, o juiz já reconheceu esse valor inicial, provisório, ele já arbitrou esse valor e eu não vou negociar valor inferior a esse, né? E aí tudo bem também, não tem problema, tá bom? Só porque vocês entendam aí o que é essa negociação, como é feita essa negociação. E se não houver também desejo de fazer a negociação, não há necessidade de ser feita uma negociação. As partes podem chegar lá, um olhar para o outro e falar assim, olha, nós não temos desejo de negociar, eu não vou abrir mão do que eu pedi. E o pai pode falar, ok, eu também não tenho condições de pagar o que você me pediu, então não tem acordo. E beleza, e a audiência é encerrada, tá? Então, essas são as duas formas de serem feita a audiência. Então, voltando aqui à formação técnica da pessoa que vai conduzir a audiência, nem sempre essa pessoa é da área jurídica, tá? Então, se ela não for da área jurídica, ela vai conduzir dessa forma que eu disse para vocês. Se ela for de qualquer outra área humana, né, pode ser um conciliador da área exata também, pode ser um contador, pode ser um economista, né, enfim, não há nenhum problema que seja da área exata, mas na maioria das vezes as áreas humanas elas são mais interessadas e adeptas, né, a esse tipo de tratativa. Pois bem, suponhamos que esse conciliador, ele seja da área jurídica. Vamos supor que pode ser um juiz, já vi, tá, pessoal, juiz fazendo curso de conciliação, né, e atuando como conciliador, tá? Só que ninguém sabe, claro, na maioria das vezes ele não vai dizer que ele é um juiz para que as pessoas não confundam, né, a figura dele de juiz com a figura que ele tá lá de conciliador, tá? Mas vamos supor que seja o conciliador da área jurídica. Ele vai ter um viés diferente. Ao invés dele fazer com que você, pai, você, mãe, se apresente e discuta o seu problema, ele vai pedir para que os advogados eles se apresentem, né? Então ele vai se virar para o advogado, geralmente o autor da ação, né? E vai pedir assim, doutora, doutor, por favor, o senhor pode fazer uma síntese aqui do objetivo que tem o processo? O advogado vai tomar a palavra, né, o advogado autor, da mãe ou do pai, e vai explicar, olha, entrei com uma ação de pensão alimentícia para criança, objetivando o valor tal, né, também precisa regulamentar as visitas que o pai não está vendo a criança, a gente também precisa determinar a guarda, que hoje a criança não tem guarda. Então, assim, é feito esse resumo, tá? Feito isso, o conciliador, quando ele é da área jurídica, ele vai perguntar para o advogado o que o advogado requer dos pedidos. Então, na maioria das vezes é o valor da pensão, é que a guarda seja unilateral ou compartilhada, que as visitas sejam da forma X, Y, Z. E aí, ele vai pedir para o advogado, feitas essas considerações do advogado autor, ele vai pedir para que o advogado do réu, né, do pai, né, ou muitas vezes a mãe, ela é a ré do processo, porque o pai é que é o guardião da criança, né, vai pedir para que o advogado do réu do processo exponha, diga um pouco sobre ele. Então, na maioria das vezes, né, o advogado do pai vai dizer que o valor que a mãe está pedindo é exorbitante, que ele não consegue pagar, que ele não ganha aquela quantia que a mãe está alegando, enfim. E aí, no final, o conciliador vai perguntar se o réu, ele tem alguma proposta para aquilo que a mãe pediu, né? Então, eu vou voltar a esse exemplo. A gente pediu 50% do salário mínimo. O advogado do réu pode dizer assim, olha, 50% do salário mínimo é muito,
né, ele ganha um salário mínimo, então uma criança não pode ganhar metade, né, como que ele vai sobreviver com o resto? Então a nossa proposta é 30%, por exemplo, né? Aí vai perguntar para o advogado da mãe, e aí, você tem autoridade, advogado, para falar em nome da mãe, você aceita esse valor, 30%? O advogado, né, na maioria das vezes, já conversou com o cliente, obviamente, eu sempre pergunto para você, meu cliente, qual o valor mínimo que você chega, tá? Sempre eu pergunto para eu já saber em que percentual eu posso trabalhar, em que é inegociável para você, tá? Então eu já tenho isso já muito em mente lá. Então eu já digo, né, que para o meu cliente esse valor é muito abaixo do básico para a sobrevivência da criança e que de fato dessa forma não haverá acordo e que deixe-se então o processo nas mãos do judiciário para que o judiciário faça aí a apuração de provas e realmente arbitre um valor justo aos alimentos da criança, né? E assim a audiência se encerra. Então, estes são os dois modos que exige da audiência de conciliação. Tanto se o conciliador ele não for da área jurídica, se ele for de qualquer outra área, que ele vai deixar com que as partes conversem, as partes vão discutir, o pai e a mãe vão tentar chegar a um acordo, ou se ele for dessa área jurídica, como eu acabei de falar para vocês, ele vai passar a bola para que os advogados aí, eles façam essa discussão, tá? Feito o acordo, foi feito o acordo, vai haver, né, a lavratura do termo do acordo. Então, o conciliador ele vai redigir todo o termo, vai dizer qual foi o acordo que vocês chegaram, vai colocar tudo direitinho no papel, né? E no final, ele vai ler na tela, então fica em tela, tá? Tudo que ele está digitando após, vocês vão ver, vocês vão acompanhar essa leitura desse termo. Feito isso, acabou de ler o termo, ele vai pedir para que todos no chat tem um balãozinho, é um balãozinho mesmo de diálogo, tá? Lá no Microsoft Teams, que você vai clicar nesse balãozinho, clicou nesse balãozinho, você vai poder digitar. E aí você vai ter que digitar que você está ciente de acordo do termo, tá? Tanto se houve acordo do termo redigido, que foi lido, e assim, é sempre bom vocês prestarem bastante atenção, né, a todos os termos, porque esta é a hora de falar, porque esse é um termo que vai sair dali, o termo realizado, vai para as mãos do juiz para homologar. Então, a hora de ver, de discutir, de mudar, de colocar alguma coisa, é ali, tá? É ali e agora. Passou aquilo, aí fica difícil, tá? Porque essa audiência, ela manda depois esse acordo para homologação. O juiz vai bater com o martelinho e aí já era, tá? Não cabe mais discussão, tá bom? Só para que vocês entendam a importância de prestar muita atenção em cada palavra. Tem uma dúvida, não estou entendendo o que está escrito no termo aqui. Interrompe a conciliadora, tá? Fala, olha, eu preciso que me esclareça isso, eu preciso falar com a minha advogada, eu preciso entender isso aqui, tá bom? Feito isso, tendo ou não acordo, não teve acordo. Aí teve acordo, todo mundo vai colocar lá no balãozinho da Microsoft Teams, ciente de acordo, né? E eles finalizam a audiência dando a leitura do termo de conciliação e todos colocando que estão cientes e de acordo com tudo que foi dito durante aquela audiência, certo? Não houve audiência, não houve perdão, não houve conciliação. Nessa hipótese de não ocorrer conciliação, o termo também ele é lavrado, né? Ele é realizado, ele é digitado pela pessoa que presidiu aí a audiência, o conciliador, o mediador, e no final eles colocam que a audiência foi infrutífera, que as partes não conseguiram chegar em um acordo, tá? E aí, igualmente, vocês vão lá no balãozinho e respondem cientes de acordo, tá? Essa é a forma que é feita a audiência de conciliação. Feito isso, a audiência se encerra. Dúvidas, pessoal, dúvidas assim mais comuns que as pessoas têm que me perguntam. Doutora, eu preciso pensar muito, né, para fazer o acordo, porque se eu não fizer o acordo lá e acabar a audiência, já era, nunca mais vou ter acordo, vou ter que ficar com esse processo 4, 5 anos aí até o juiz decidir sobre a minha vida? Não, não é assim. A audiência de conciliação não é um agora ou nunca, tá? É o momento que marca o início do processo, para que as partes, elas cheguem num consenso.
Por quê? Como a gente está no início, muitas vezes as partes chegando ao consenso já diminui todo aquele tempo processual. Então, por isso que essa audiência ela é feita logo no início, tá? Para que de repente mate esse processo, né? E já resolva as coisas de uma forma mais célere. Significa que, se você não fez acordo lá na audiência, agora ou nunca mais vai fazer acordo. Se você não aceitou lá o que o pai propôs, né, não vai ter mais acordo? Não, pessoal, não é assim que funciona. O acordo, ele pode ser realizado a qualquer instante, tá? Então, assim, acabou a audiência, já foi lavrado o termo, passou uma semana e você chegou à conclusão que a oferta do pai não era tão ruim assim, ou você chegou à conclusão que você não quer ficar anos e anos dentro de um processo, passando por esse estresse todo, e que você vai aceitar que é melhor estar em paz, que ter razão, enfim, né? Eu não vou entrar aqui no cerne da questão. Mas você mudou de ideia uma semana depois. Você vai conversar comigo, né, ou com o seu advogado, e vai dizer o seguinte: desejo aceitar aquela proposta do acordo, ou, né, aquela proposta, ela não foi muito boa, será que a gente não consegue subir em 3% a mais, doutora? Eu vou procurar o advogado do pai, né, ou da mãe do réu, não sei quem é o réu, né, vou procurá-lo e vou oferecer a proposta. Vamos conversando e negociando. E aí, se ocorrer um acordo, nós, advogados, redigimos esse termo de acordo com o que o meu cliente deseja, com o que o cliente do colega deseja, a gente alinha isso, né? E vocês, clientes, assinam e a gente manda para o juiz, para ele homologar, para ele dar com o martelinho, né? Para ele confirmar aí a validade do que vocês decidiram, certo? Então, assim, dito isso, não precisa ter aquela ânsia ou aquele medo, aquele receio de não fazer o acordo e nunca mais vir a fazer o acordo, porque isso não acontece. Tem cliente que eu fiz acordo depois de 4 anos de lida processual, que a cliente já não aguentava mais aquilo, né? O camarada venceu a cliente pelo cansaço. Então, assim, ela achou melhor sair perdendo muita coisa, mas já usufruir o que ele lhe ofereceu, né? Era uma pessoa que infelizmente tinha uma saúde um pouco debilitada e realmente não queria literalmente pagar para ver que pode ser que acontecesse isso, da pessoa vir até a falecer, né? E não conseguir obter o direito mínimo. Então, existem situações e situações, tá? Então, como essa minha cliente que fez um acordo 4 anos depois, você pode fazer um acordo 1 mês depois da audiência de conciliação, 5 anos depois, né? Você pode fazer a qualquer instante. Por quê? O que é o acordo, tá? Só para que vocês entendam. É vocês chegando numa conclusão da briga aí de vocês, né? Vocês colocam fim a essa lide, né? A esse processo. Vocês colocam aí os termos que vocês farão. Esse é o acordo. Quando não há o acordo, o que acontece? Vocês deixam para que o juiz, tendo como base tudo o que aconteceu, todo relatado no processo, todas as provas, para que o juiz decida, chegue à conclusão de qual será a melhor alternativa para a vida de vocês dois e, eventualmente, na maioria das vezes, da criança, que faz parte aí da relação familiar, né? Seja lá o valor da pensão, seja lá a modalidade da guarda compartilhada, unilateral, né? Seja lá como vai ser regulamentada a convivência com o outro genitor. Então, vocês estão aí em divergência, né? Vocês não têm sintonia, vocês não têm alinhamento dos desejos, cada qual quer uma coisa, e aí, na ausência aí desse alinhamento, que seria desse acordo feito entre vocês, vai para a mão do terceiro, vai para a mão do juiz, para que o juiz, ele vendo tudo isso, com todos os elementos, com todas as provas, ele faça o que é melhor para a criança, tá? Então, essa é a diferença do acordo e essa é a diferença de deixar o processo na mão do juiz. É que o juiz, ele vai analisar e ele vai decidir. Às vezes, não é feito nem como a mãe quer, nem é feito como o pai quer, porque é um terceiro, né, decidindo sobre a vida de vocês. Então, às vezes, ele não vai decidir de uma forma que vai agradar nem a um nem a outro, pode ser. Então, quando a gente deixa as coisas para que o juiz decida, a gente confia
nessa imparcialidade, em tese, que esse profissional, esse juiz deveria ter, para decidir o melhor que seja ali, né? Que na maioria das vezes esse profissional deve analisar os interesses da criança. Então, quando é feito isso, pode ser que nenhum ganhe, por assim dizer, né? E nenhum perca. A gente não sabe como esse juiz vai decidir, tá? E a liberdade, né? O benefício, quer dizer, de vocês entrarem num acordo é que vocês não vão deixar isso na mão de um terceiro, que muitas vezes nem sabe o que está acontecendo direito ali, né? Ele tem alguns elementos de provas ali, mas ele não sabe ao certo, ele vai decidir a vida de vocês. Quando vocês entram num acordo, ainda que vocês cedam, né? Ambas as partes, na maioria das vezes, saem perdendo, ainda assim é vocês decidindo a vida de vocês, né? Então, em algumas situações isso é válido, isso é bom, em outras situações não, isso não é válido e não é bom, né? Eu nunca digo o que é melhor, porque cada situação em si, ela vai ter algo melhor para ela, né? Então, não significa que um acordo sempre é bom? Não. Às vezes um acordo vai ser bom para Chico, mas este mesmo acordo não seria bom para Maria, por exemplo, né? Cada situação é única, cada contexto familiar é único. Então, eu particularmente não digo que faça um acordo sempre, né? É a melhor coisa, é o melhor cenário. E eu não posso dizer também que deixar na mão de um juiz decidir a sua vida seja a melhor coisa e o melhor cenário, que esse juiz será imparcial e vai decidir o melhor para vocês e para a criança. Não posso, tá? Porque depende de uma série de fatores que eu não posso garantir. Assim como eu, como advogada, eu não gosto muito da frase, né, do jargão popular que muitos coleguinhas aí usam, do ganho de causa. Porque eu não posso garantir que uma coisa vai ter ganho se esta coisa não dependa única e exclusivamente de mim. A partir do momento que a gente está dentro de uma relação processual, que tem eu como advogado, que tem o meu cliente, né, a minha cliente, a mãe, o pai, o outro colega advogado, o promotor de justiça, o juiz, todas essas mentes pensantes, cada um pensando uma coisa, defendendo uma tese, muitas vezes uma tese que nem existe lei para isso, que vai dar interpretação desses seres humanos. Como que eu posso garantir que existe algo ganho ali, né? Então, eu penso que seria muita prepotência da minha parte. Então, eu não gosto dessa frase, ganho de causa. Não, ganho de causa para mim não existe, tá? Não existe. Nenhuma hipótese. Porque não depende única e exclusivamente de mim, né? Eu não vou ser juíza da ação. Ainda que fosse juíza da ação, ainda tem instâncias superiores que podem revisar a decisão. Então, ainda assim, né? Sendo o juiz da ação ainda é muito complicado e é muito imprudente esta afirmativa de que uma causa é ganha, porque essa causa ganha até que o juiz ele dê esse ganho de causa, pode ser revertido numa instância superior. Então, realmente, definitivamente, para mim, na minha modesta opinião, não existe ganho de causa, tá? Então é isso. É assim que o processo é feito, é assim que a audiência é feito. Feito isso, o termo ele vai ser digitado, colocado lá dentro do processo, né? Ou para que o juiz bata com o martelinho, beleza, fizeram um acordo, então eu, juiz, vi aqui o termo de audiência, vi aqui o termo de acordo e concordo com tudo que vocês disseram e que seja feita a vontade de vocês. Amém. Pronto, tá? Aí vai gerar a sentença com tudo isso, uma certidãozinha de trânsito em julgado que o processo já acabou e aí beleza, acabou o processo, tá? Suponhamos que não exista acordo, né? Não haja nenhum tipo de acordo. Vai ser juntada essa certidão de audiência, dizendo que a audiência foi infrutífera, que não houve acordo, e vai dar continuidade ao processo. Como funciona? Se esse pai, ele foi citado para que compareça a essa audiência de conciliação, a partir do momento que ele comparece e não tem acordo, tá? Que esse termo é juntado lá no processo, começa a correr prazo para que esse pai, ele responda a tudo que aquela mãe informou no processo, tá? É o que a gente chama de contestação. Acabou a audiência sem acordo, o termo foi juntado, o advogado do pai já começa a trabalhar, da mãe, né, do réu da ação, já começa a trabalhar na contestação de tudo que o autor alegou. Aquele que entrou com a ação alegou o quê, né? Então, o outro advogado do réu, ele vai contestar, ele vai dizer que não, que aquilo é um absurdo, que aquilo é tudo mentira, que não é bem assim, então ele vai contar a versão dele dos fatos. Ele
Ele vai ter 15 dias para fazer isso, via de regra, tá? É assim que funciona. E aí vai para as mãos do juiz, e o juiz ele vai dar uma decisão ali no meio, né? Que irá conduzir o processo, que irá dar o próximo passo do processo. Né? Essa decisão vai depender de uma série de fatores, a análise do Ministério Público, enfim, tá? Dos pedidos também, do pedido do autor, do pedido do réu, mas, a grosso modo, é isso que acontece e esses são os próximos passos, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido o funcionamento da audiência e qualquer dúvida, né? Se você está vendo esse vídeo agora, vendo este vídeo agora, muito provavelmente sua audiência está chegando. Então, eu sempre envio esse vídeo quando a audiência está próxima, porque neste vídeo tem todas as explicações, certo? E qualquer outra dúvida, evidentemente, pode me chamar, né? Eu sendo sua advogada, claro. Você tendo o seu advogado, estando você vendo este vídeo aí para entender como funciona essa audiência, não tem problema, mas procure o seu profissional que ele vai te explicar qualquer dúvida que você tiver a respeito do tema, tá certo? Então, beijo, gente, obrigada e até a audiência, nossa audiência, se for o caso.